sentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Ele pediu a morte. E ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Ele o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Vamos terminar. 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos fazer uma oração. Vamos fechar os olhos agora. Soberano Deus e Pai, Senhor, fale conosco nesta noite. Esta é a hora da Tua palavra ser ministrada, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Fale com cada coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Hoje tem uma forma, uma expressão que a gente usa na igreja, principalmente na igreja, que é a seguinte expressão: fulano de tal é um homem de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Diga amém. Amém. Homem de Deus. Pastor Luciano é um homem de Deus. Pastora Nádia é uma mulher de Deus. É comum hoje, né? Uma mulher de Deus, um homem de Deus. É comum se falar isso hoje. Mas na Bíblia não é comum. Não sei se você sabe. Mas de todos os personagens que tem na Bíblia, de Gênesis, primeiro livro, até o último Apocalipse, apenas 11 homens receberam esse título: Homem de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Amém. É um peso isso, uma responsabilidade. Alguém falar que alguém é um homem de Deus ou mulher de Deus é uma gigantesca responsabilidade para quem recebe isso. E desses 11, Elias foi um homem que a Bíblia chama ele de homem de Deus, e não é por acaso. Na história da Bíblia, 3 períodos. Quantos períodos eu disse? 3 períodos. Ocorreram muitos milagres. Na época de Moisés e Josué, na época de Elias e Eliseu, e na época de Jesus e os discípulos. Então os milagres que a gente encontra na Bíblia, grande parte deles estão só nesses 3 espaços de tempo. Elias foi um homem marcado por milagres. Só para você entender, esse mês inteiro de setembro nós vamos falar só de Elias, só os milagres que Deus usou Elias para fazer. Esse texto mostra Elias sendo chamado por Deus. E ele não teve um ministério pequeno, local, para algumas pessoas, para uma cidade. Não, ele falou para todo Israel. E quando ele começa a ser profeta usado por Deus, era uma época que o rei que governava Israel era um homem que tinha se desviado de Deus. A história vai falar que esse rei casou com uma mulher que não era serva de Deus, servia a outros deuses, e ele começa a ser influenciado por ela e começa a servir os deuses dessa mulher. O rei se chamava Acabe e a sua esposa Jezabel. E sabe qual é o pior de tudo? É que esse rei Acabe, não somente ele se curvava perante os deuses dela, Baal, Azera, mas ele influenciava todas as pessoas a servir esses deuses. Existe um perigo muito grande na influência. Quem está entendendo de amém? Se você se deixar influenciar,
você sai da presença de Deus. E nós também influenciamos pessoas. Nossa postura, nosso testemunho de servo e de serva de Deus. Então Elias foi usado por Deus para repreender esse rei, para repreender a sua esposa. E diz a Bíblia que chegou um momento que se tornou insustentável. E Elias então diz: olha, nós vamos edificar um altar no Monte Carmelo e nós vamos orar. E ele convoca os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. E ele fala: olha, nós vamos montar um altar e vocês podem orar. E se Baal existir de verdade, Baal vai responder a oração de vocês. E se Baal não responder, eu vou orar. E se Deus existe e Ele está na minha vida, Ele vai responder a minha oração. Posso dizer amém, queridos? Amém. Prepararam o altar. Tem uma frase de Elias muito forte, que ele fala assim: não fiquemos cocheando em dois pensamentos. Sai de cima do muro. Ou você serve a Deus ou a Baal. E os profetas de Baal começaram a fazer o seu ritual. Começaram 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, nada. 11 da manhã, nada. Meio-dia, estava lá o altar. Eles clamaram, cortaram com lanças, fizeram tudo o que podia fazer, e Baal não respondeu. Elias falou: agora chega, agora é minha vez de orar. E a Bíblia fala que ele conserta o altar. Posso ouvir um amém, queridos? É forte essa palavra, hein? Consertou o altar que estava quebrado. Arrumou o altar. Colocou água no altar. Colocou a lenha, colocou pedras, colocou o sacrifício. E a Bíblia vai dizer que Elias fez uma oração. E uma oração de 30 segundos. Quantos segundos eu disse? 30 segundos. Ele levanta as mãos aos céus e ele faz uma oração: Deus, para que esse povo saiba que o Senhor existe, que o Senhor está na minha vida, e por ti eu tenho feito todas essas coisas. Responda, Senhor. A Bíblia fala que ele ainda estava orando, não tinha acabado a oração, não tinha dito amém, ele ainda estava orando. Deus mandou fogo do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a água, e Deus mostrou que ele era Deus na vida de Elias. Deus vai mostrar que ele é Deus na tua vida, na tua família, nessa igreja, no teu ministério, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Quando Deus respondeu, todos disseram: só o Senhor é Deus. Todos disseram: só o Senhor é Deus. O que Elias fez? Ordenou que os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera fossem mortos. E todos foram mortos. E Deus mostrou que estava na vida de Elias. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: Deus vai mostrar que Ele está na tua vida. Amém. Posso ouvir um amém, queridos? Daí, olhe para mim. Se eu acabasse a mensagem agora, estava bom. Vamos orar. Deus vai fazer milagres. Vamos embora para casa. Estava bom. Só que a história não para aqui. Elias profetizou: Deus vai mandar chuva. Fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. E na hora que Elias falou que Deus ia mandar chuva, Deus mandou chuva abundante naquele lugar. E o que aconteceu, pastor? Aconteceu o que nós chamamos de rebote. O que é rebote? Teve um efeito que ele fez. O que é rebote? Pá, teve um retorno para ele. O que aconteceu? Está aqui, ó.
É a irmã Valéria que está lá em cima. Coloca no versículo 1, irmã Valéria, por favor. Olha o que aconteceu. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara os profetas à espada. Acabe chegou com a esposa dele e falou: tivemos um problema. Elias orou e Deus mandou fogo, e ele mandou matar todos os profetas. E aí que todos foram mortos. Versículo 2, olha o que diz. Então Jezabel, a esposa de Acabe, mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me faça os deuses, e outro tanto, se disser amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Sabe o que ela falou? Elias, amanhã, até essas horas, do mesmo jeito que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Em 24 horas você estará morto. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então vem aí. Elias orou, Deus respondeu. Elias orou, Deus mandou fogo. Agora ele recebe uma mensagem. Quem está me ouvindo? Diga amém. Amém. Uma mensagem. E aquela mensagem tirou a estrutura dele. E aquela mensagem trouxe desespero para ele. E aquela mensagem fez Elias tremer, bater joelho no joelho. Mas como que pode? Como que pode? Ele orou horas antes, Deus mandou fogo. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Elias tinha convicção que ele era homem de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Ele tinha convicção. E por que quando ele ouviu essa palavra, ele sentiu medo? Porque uma palavra pode mexer com a nossa estrutura. Mas não temas, porque o Senhor está contigo, e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia! Diga para essa pessoa do teu lado, diga assim: não temas as más notícias. Mês de maio, quando meu pai ficou internado, olha para mim, por favor. Mês de maio, quando meu pai ficou internado, maio, junho, meu pai faleceu em junho, né? Eu cheguei para minha mãe, para minha esposa, e falei assim: olha, estou sentindo que meu corpo vai dar alguns sinais. Eu conheço meu corpo. Então, eu lembro que em outras ocasiões que eu tive picos de estresse intensos como esse, cabelo caiu, a pele começou a mostrar sinais de tensão. E quando foi passando o tempo, mês de julho, começou a aparecer uma mancha no meu rosto, uma mancha pequenininha, e a mancha começou a crescer. Eu falei: preciso ver o que é isso. E semana passada nós fomos ao médico. E a médica olhou, examinou, pegou um negócio lá, colocou assim. E aí, você tem histórico na sua família de câncer de pele? E começou a fazer algumas perguntas que, se fosse algum momento atrás, elas teriam arrancado o meu chão. Mas na hora que eu comecei a ouvir aquelas perguntas, o Espírito de Deus colocou no meu coração: fique em paz, eu estou no controle de todas as coisas. Não se preocupe, amém? Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Pode ser que você receba uma notícia que vai ter corte onde você trabalha. Fique em paz. Quem abriu a porta para você foi Deus. Você vai ficar lá até quando Deus falar que você vai ficar lá. Ainda que você seja o último a ficar, você fica até a hora que Deus falar que você vai ficar. O médico pode ter te dado
dado um diagnóstico contrário, ei, não se preocupe, a última palavra não é do doutor, não é do médico, a última palavra, ela permanece na boca de Deus. Se você está preocupado com alguma má notícia, não temas, pois o Senhor, Ele está contigo. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela, nessa noite, diga assim: Deus está no controle de todas as coisas. Diga assim: não temas, o Senhor está contigo. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Aplaude o Senhor. E o que Elias fez? Sabe o que Elias fez? Olha só o que diz o versículo 3. O que vendo ele, levantou-se para escapar com vida, e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. O que Elias fez? Fugiu sozinho, deixou o moço dele, foi para um deserto de Berseba. Por que sozinho? Por que ele se isola? Não era hora de oração, de ter alguém junto? Ele se isolou. Por que ele foge? E é interessante, porque Tiago fala sobre Elias, e Tiago fala que Elias orou, e Deus mandou fogo do céu. E Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que eu e você. Ou seja, Elias era um homem comum. Não tinha diferença. É como eu e você. Então ele foge. Olha o que diz o versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto no caminho de um dia. Foi e se assentou debaixo do zimbro de uma árvore e pediu para si a, que diz a Bíblia? Pediu a morte. Ele disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E ele falou assim: eu quero morrer, não tem mais jeito para mim. Fiquei fora 10 dias, estava viajando, e um dos dias eu conversei com 2 rapazes, mandaram mensagem para mim pedindo oração. Até comentei com a pastora Nádia, né? 2 rapazes dizendo que iam cometer suicídio naquele dia. Depois daqui a pouco, outro me chamou também para falar a mesma coisa. Eu falei: misericórdia, repreendi em nome de Jesus. A pessoa, quando ela quer tirar a vida dela,